Bem-vindo, bem-vinda, Igreja Trinity Online. Nosso objetivo é ver cristãos servindo a Deus com excelência. Cristãos, né? Não um grupo específico, mas pessoas que amam a Jesus Cristo e que querem andar com Deus com mais seriedade. Louve a Deus conosco, cante louvores, né? Aprenda essas músicas e leve para a sua igreja essas músicas que têm sido compostas com tanto carinho, com tanto amor e com tanta seriedade nas Escrituras Sagradas. Vamos louvar a Deus. O Senhor é justo em teus caminhos, és bondoso em tudo, bendirei teus atos poderosos, majestoso é o Senhor. Tu és o meu maior amor, minha inspiração, minha gratidão, todo meu louvor, toda adoração, aquele que reina. Os meus lábios cantam dos teus feitos, glória àquele que criou os céus, a terra e luminares, poderoso, grande eu sou. Tu és o meu maior amor, minha inspiração, minha gratidão, todo meu louvor, toda adoração, aquele que reina, meu maior amor, minha inspiração, minha gratidão, todo meu louvor, toda adoração, aquele que reina, 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 aquele que reina. Deus conosco está, a tua glória enche este lugar. Em nosso meio hoje vem reinar nosso Deus, Emmanuel. O amor nos envolveu, trazendo nova vida aos corações, quebrando as cadeias e os grilhões. Nosso Deus, Emmanuel.
grande Rei que vem pra nos salvar e os pecados perdoar. Nome sobre todo nome, és o bom pastor, amado Redentor, o autor da salvação. Jesus, forte e poderoso, és o grande Rei que vem pra nos salvar e os pecados perdoar. Nome sobre todo nome, és o bom pastor, amado Redentor, o autor da salvação. És o bom pastor, amado Redentor, o autor da salvação. Hoje vamos falar sobre a fé que arrisca tudo diante do impossível. O impossível é uma coisa interessante, né? Nas mensagens de autoajuda diz que não existe impossível. Sim, claro que existe impossível. Impossível é aquilo que não pode ser feito, aquilo que não pode ser realizado, aquilo que não pode ser produzido pelos seres humanos. Você não pode voar, você não pode pular de um prédio, né, e sair vivo, né? Prédio de 50 andares, por exemplo. Existe o impossível. O impossível é quando nós chegamos diante de uma linha, que é uma linha bastante tênue, mas que diz, bom, daqui para frente não passa. Uma pessoa que está com câncer terminal, ela está diante do impossível. O impossível de continuar vivendo. E assim por diante. A fé que arrisca tudo diante do impossível. Vamos ler um texto das Escrituras que nos ensina um pouco sobre isso. Mateus 8, 1 a 4. Quando ele desceu do monte, grandes multidões o seguiram. Um leproso, aproximando-se, adorou-o de joelhos e disse, Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Jesus, estendendo a mão, tocou nele e disse, quero, seja purificado. Imediatamente ele foi purificado da lepra. Em seguida, Jesus lhe disse, olhe, não conte isso a ninguém, mas vá mostrar-se ao sacerdote e apresente a oferta que Moisés ordenou para que sirva de testemunho. Vamos orar? Abençoa, Senhor, esta tua palavra e que nesta reflexão o Senhor fale profundamente aos nossos corações. Em nome de Jesus, amém e amém. Aquele leproso estava diante de uma impossibilidade. Qual que era a impossibilidade? Ficar bom. Quando a Bíblia fala em lepra, no Antigo Testamento, por exemplo, não era apenas a lepra que nós conhecemos hoje como hanseníase. A hanseníase, a gente sabe que ela não é contagiosa, né? Quando eu estava no meu último ano de seminário, eu fiz um estágio num hospital de hanseníase. E que, na verdade, não era nem um hospital, na verdade, era uma vila, era um lugar onde pessoas moravam. Por quê? Porque antigamente o que faziam, a regra toda era a seguinte, olha, se essa pessoa aqui tem a hanseníase, ela vai para uma região separada das outras pessoas, porque não se sabia se contagiava, se não contagiava e etc. Né? Então aquele medo todo fazia com que as pessoas ficassem à parte. Isso no Antigo Testamento era muito, muito, muito mais aplicado, né? e vigiado para que se aplicasse isso. Porque naquela época a lepra, né, a chamada lepra, podia ser até uma hanseníase, podia ser uma doença contagiosa, geralmente de pele.
a pessoa apresentava um branquidão na pele, caía o cabelo ou alguma coisa que dissesse essa pessoa está enferma. Para você ter uma olhada, para você perceber a ênfase disso tudo em Levíticos, capítulo 13, fala sobre as regras ali, diz assim no verso 45 e 46. Quem ficar leproso, apresentando quaisquer desses sintomas, aqueles sintomas que obviamente no texto está escrito, né? Usará roupas rasgadas, andará descabelado, cobrirá a parte inferior do rosto e gritará: impuro, impuro. Enquanto tiver a doença, estará impuro. Viverá separado fora do acampamento. Ou seja, a questão era uma questão dupla, vamos chamar assim, de dupla visão das coisas. A primeira era saúde pública. Por que você separa uma pessoa que está enferma? Ora, imagina hoje, gente, a gente já tem dificuldades, né? Com a pandemia, todo mundo cobrindo a parte inferior, né, do rosto, não era máscara? Era isso, né? Todo mundo se cuidando para não passar para ninguém e para não receber o vírus, né? Você imagina, nós estamos no século XXI, agora você imagina que esse texto tem o quê? 3.500 anos atrás? Ou mais. É um texto que mostra uma situação numa época muito complicada, onde obviamente não tinha remédio, não tinha antibiótico, não tinha... Né? Você tinha que tomar decisões que eram decisões muito radicais. Então esse era o lado da saúde pública. Mas tinha um outro lado que era o lado do cerimonial espiritual. Porque aqui há uma comparação, uma metáfora que se faz da impureza física com a impureza espiritual. A pessoa ficava separada, assim como o pecado separa o homem de Deus. Há uma comparação aqui muito importante e que precisava ser levada muito a sério. Você quer ver uma coisa? Quando eles percebiam que uma roupa, um tecido ou um pedaço de couro ou alguma coisa tinha ali uma mancha, o que a gente chamaria hoje de fungo, um fungo qualquer, algo que uma bactéria ali que está criando, né, procriando ali, crescendo naquela situação, ou naquele ambiente, né? Hoje a gente faz o quê? A gente lava, limpa, tem produtos químicos, etc. Olha o que diz o texto bíblico em Levítico 13, 51 e 52. No 7º dia, o sacerdote examinará a mancha, e se ela tiver se espalhado pela roupa, ou pela peça tecida ou entrelaçada, ou pelo pedaço de couro, qualquer que seja o seu uso, é mofo corrosivo. O objeto está impuro. Ele queimará a roupa ou a peça tecida ou entrelaçada ou qualquer objeto de couro que tiver a mancha, pois é mofo corrosivo, o objeto será queimado. Você percebe as ações radicais. Está com mofo, está com essa sujeira ou está com essa enfermidade, você simplesmente separa, faz um corte ali muito intenso. Então, a questão do leproso que se aproxima de Jesus, né, é claro que o texto de Levítico é muito mais antigo, mas o texto da época de Jesus é 2020 e tantos anos, ou 2000 anos atrás. Também era um período muito complicado, muito difícil. Também os leprosos ficavam à parte da sociedade. Agora, o texto bíblico diz, se você se lembra da leitura, e eu vou fazer a leitura novamente, diz assim, no capítulo 8 de Mateus, quando ele desceu do monte, quando Jesus desceu do monte, grandes multidões o seguiram. Guarde isso. Grandes multidões o seguiram. Né? Se hoje uma pessoa muito famosa sai na rua, todo mundo gruda ali, né? Você tem que ter guarda-costas para proteger aquela pessoa, porque senão todo mundo gruda, pega, quer um pedaço da roupa, coisa parecida, né? Você imagina que multidões estavam seguindo a Jesus
e Jesus não tinha guarda-costas. Tem os discípulos ali que certamente não seguravam a multidão. E aí a Bíblia diz que um leproso aproximando-se. Aqui é algo absolutamente singular. Quando aquele leproso se aproxima de Jesus, aquele leproso está quebrando uma regra cerimonial, uma regra de saúde pública. Todo mundo sabia que aquele homem era leproso. Eu fico imaginando o leproso se aproximando de Jesus e a multidão saindo correndo, né? Aquela coisa assim de repelir a multidão, né? Porque aquele homem não podia ficar perto dos sãos. Ele ficava à parte, ele ficava sempre numa região onde ficavam os outros doentes, os outros leprosos. Né? O rosto coberto, todo descabelado, roupas terríveis, né? Imagina o cheiro, coisas assim que a gente tenta imaginar numa leitura como essa. Deu para entender? Esse homem, ele estava buscando o possível diante do seu impossível. E ele teve que arriscar tudo. Ele poderia ali, né, ser, sei lá, até linchado talvez pela multidão, que raivosa poderia dizer o que esse homem está fazendo aqui, jogar pedras nele, ou fazer qualquer coisa para repelir aquele homem. Ele arriscou tudo. E é sobre isso que eu quero que você pare e pense um pouquinho sobre a sua vida. Que áreas da sua vida que são impossíveis para você, impossíveis para os seres humanos, mas tudo é possível ao que crê, disse Jesus. Tudo é possível àquele que se aproxima corretamente do Senhor Jesus Cristo. Então, o que a gente aprende nesse texto? Alguns princípios. Número 1, Jesus Cristo é a única solução para a impossibilidade humana. É a única, não é uma delas. É a única solução para a impossibilidade humana. A Bíblia diz que aquele leproso se aproximou, adorou a Jesus e disse: Senhor. Olha como ele se dirige a Jesus. Não era senhor de senhor que a gente usa hoje. Não era um pronome de tratamento. Era o reconhecimento da presença do Deus eterno ali na presença, na frente dele. Ele se aproxima e adora. Você não adora um ser humano. Você adora a Deus. Muito menos aquelas pessoas que tinham como princípio o judaísmo nunca adorar uma pessoa, nunca adorar uma estátua, nunca adorar um objeto, né? Ali ele adora, ali ele mostra em quem ele crê. Deu para entender? A fé não é um objeto em si, não é uma prática em si, não é um conceito em si. A fé, ela é dirigida a alguém. Quando eu digo que eu tenho fé em Cristo, significa que eu estou reconhecendo que Jesus Cristo é Deus, que Jesus Cristo é o meu Salvador, que Jesus Cristo tem a solução para todos os meus problemas. Eu estou reconhecendo quem é Jesus, andando com Jesus, vivendo para Jesus. Quando ele diz, Senhor, se queres podes purificar-me, ele está com aquela atitude física de se ajoelhar, de prostrar-se e de adorar, e com a sua palavra, ele está reconhecendo quem é Jesus. Então, a questão não é eu tenho fé ou não tenho fé. Eu tenho fé em Cristo ou não tenho fé em Cristo. Se a minha fé está em Cristo, eu estou reconhecendo quem é Jesus. E aqui a gente vai para um ponto muito importante. Eu tenho visto muita gente falar de Deus. Por um lado, você diz assim, poxa, que legal, né? Que as pessoas estão falando de Deus num tempo tão materialista, tão egocêntrico, etc., falando de Deus. Mas as pessoas falam de Deus, muitas delas que falam de Deus, não sabem quem Deus é. Não o reconhecem como quem ele realmente é. Falam de Deus como se fosse uma pessoa, um amigo, um companheiro.
uma pessoa que anda ao seu lado. Não é isso que a Bíblia fala sobre Deus. A Bíblia diz que Deus é todo-poderoso, é o Criador de todas as coisas, das coisas visíveis, das coisas invisíveis. Sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Todas as coisas, elas se submetem ao Criador. Tudo se submete ao Criador. A natureza se submete ao Criador. E a gente trata Deus como se fosse um coleguinha, como se fosse um amiguinho. Aí você vai dizer, mas isso daí não é legal, porque aí a gente mostra a intimidade que a gente... Não existe. Não existe isso. Por quê? Porque quem Deus é, gera em mim uma coisa chamada temor. Aí você vai dizer assim, não, pastor, você está equivocado. A gente não pode ter medo de Deus. Se você olhar na Bíblia, no livro de Deuteronômio, capítulo 10, diz assim: agora, pois, ó Israel, o que é que o Senhor requer de ti? Que o temas, que andes nos seus caminhos, que o ames e que o sirvas de todo o coração. É isso que Deus requer de nós, que o temas. Porque se eu não temo a Deus, eu estou achando que Deus é um chapa meu, né? Quer dizer, é uma pessoa, um ser humano, e eu não temo a Deus. Mas quando eu falo de Deus, quem Ele é, o Senhor de toda a terra, o soberano, a Bíblia diz que um dia todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Com que autoridade ou com que coragem eu posso chamar Deus do que eu quiser, de Jesus Cristo, de meu amiguinho, meu chapinha? Aí você vai dizer assim, mas pastor, com isso a gente não se afasta de Deus? Não, o temor ao Senhor gera em nós um sentimento muito maior de obediência, de andar nos seus caminhos, de viver a vida à luz da exigência divina e não à luz dos meus prazeres. Não sou eu que determino como que eu devo viver com Deus. É Ele quem determina isso. Aí você vai dizer, mas que absurdo! E qual é o nosso livre-arbítrio? Deixa eu te contar uma coisa. A Bíblia diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Se aquele que está em Cristo é uma nova criatura, eu preciso entender o que é a velha criatura. Ok? Só que essa velha criatura, segundo os relatos bíblicos, ela vive sob o poder do pecado. Agora, a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Se o salário do pecado é a morte, e se essa velha criatura está morta, que liberdade tem um morto? Não é interessante isso? A gente se gaba que a gente tem livre-arbítrio. Livre-arbítrio para quê? Para viver a morte, para viver a escuridão, para viver as trevas. É por isso que o mundo está como está. É por isso que as pessoas não compreendem que o que muda a história humana não são as políticas públicas, não é a economia, não é nada disso. É uma história nova que acontece dentro de nós, chamada conversão a Cristo. Se esse mundo se convertesse a Cristo, a terra viveria uma nova história. Mas como as pessoas rejeitam a Cristo, né? Por que elas rejeitam a Cristo? Ah, porque eu tenho liberdade. Não, você rejeita a Cristo não porque você tem a liberdade, é porque você vive sem liberdade. Você vive escolhendo apenas as trevas. Se fosse possível um defunto falar, né? Não é, né? Mas se fosse possível um defunto falar, um defunto que foi enterrado, e você perguntasse para ele, e aí, como é que está aí, meu companheiro? Ele ia dizer o quê? Estou vivendo uma coisa linda? Não, ele ia dizer, ó, aqui é escuro, aqui é cheio de vermes, aqui é cheio de dor, eu estou sofrendo, eu não consigo sair daqui porque eu estou preso, enterrado. Né? Nessa historinha fantasiosa que eu criei, eu só quero te mostrar o seguinte, que o morto não tem liberdade. O morto, ele vive simplesmente a sequência da morte e a sequência da desgraça.
Por isso ele não pode escolher. Então quem tem liberdade? Aquele que está em Cristo tem liberdade. Aquele que está em Cristo tem liberdade. Paulo diz assim, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo me é lícito, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma dessas coisas. Eu tenho a liberdade, mas eu consigo escolher. Eu me lembro uma vez que um cara falou assim para mim, não sei o quê. Eu falei assim, cara, por que você não para de fumar? Ele falou, eu paro quando eu quiser. Eu falei, você não vai parar. Ficou muito bravo comigo. Muito bravo. Como que você disse que eu não vou parar? Eu falei, sabe por que você não vai parar? Porque você não quer se libertar. Você não vai parar porque quando você é viciado, você vive debaixo do vício. Se você quiser quebrar esse vício, é possível. Com a graça de Deus, com a força do Senhor, você pode viver uma vida saudável. Mas se você não quer, você está escravo. E quando a gente é escravo, a gente não tem liberdade. Por isso que você não vai parar. Essa é a grande questão, queridos, que a gente tem que entender. Então, voltando ao texto bíblico que nós estamos lendo, né? Jesus Cristo é a única solução para a impossibilidade humana. Número 2. A fé é demonstrada por atos de coragem. Quando aquele leproso se aproxima de Jesus, ele também se aproxima de uma multidão que ele era proibido de se aproximar. Ele tinha que ficar à parte, ele tinha que ficar longe, ele não podia se aproximar. Mas quando ele vai chegando perto de Jesus, obviamente a multidão, como eu já disse, né, é repelida, sai de perto, e quando ele chega perto de Jesus, ele quebrou todas as regras. Ele quebrou regras cerimoniais, regra de saúde pública, ele quebrou as regras de uma boa convivência social, ele foi corajoso demais para se aproximar de Jesus. Isso é incrível. Quando você crê no Senhor Jesus, é um ato de coragem. Por quê? Porque, primeiro, que a fé ela não é explicada, né, pela ciência. Outro dia eu estava lendo um pouco sobre o poder da oração, da intercessão, escrita por um médico, um cientista brasileiro, falando sobre o quanto que a oração acaba gerando saúde na vida daquelas pessoas que estão enfermas, né? Ele tenta, obviamente, demonstrar isso através da ciência. Mas tem um fator que não dá para medir. Qual que é? Que quando aquela pessoa está clamando a Deus, pedindo um milagre de Deus, a ação do milagre ela não pode ser medida. Você só mede o resultado. Você só mede que aquela pessoa ficou boa. Mas você não consegue medir a ação espiritual, Deus agindo, né? Imagine, por exemplo, que o seu casamento não vai bem. Você começa a clamar a Deus, clamar a Deus, clamar a Deus, e Deus vai movendo situações espirituais não visíveis, e de tal maneira que um dia você clama, você chora, você busca, você se arrepende, aquilo que você achava que estava certo, você descobre que estava errado, a sua esposa ou vice-versa clama ao Senhor, etc. O que acaba acontecendo ali? Há uma ação espiritual que não é medida pela nossa visão, pela nossa audição, pelo nosso tato, pelo olfato, pelo paladar, certo? Eu não consigo medir a ação de Deus. Eu só consigo ver o resultado. Agora, o ato de ir ao Senhor para pedir misericórdia é um ato de coragem. Não tenha dúvida. Não tenha dúvidas. Eu me lembro de um homem, eu fui visitá-lo e ele estava com câncer na garganta. E a esposa disse para mim, olha, pastor, o câncer cresceu demais. Tipo assim, a semana passada era um nódulo, essa semana parece uma laranja. Cresceu assim, de uma semana para outra. Eu pensei com a minha humanidade limitadíssima, né? Eu pensei, puxa, eu tenho que correr lá falar do amor de Cristo para esse cara, ele vai morrer. Esse cara vai morrer. Do jeito que está, né? A situação. O médico já tinha dito para ele, você tem 3 meses de vida. Então eu corri lá na casa dele.
Acontece que esse cara ficou a vida inteira repelindo os cristãos e repelindo Deus e oração. Tá? Ele ficava bravo, ele brigava com a esposa dele, quando alguém ia orar na casa dele, a sogra dele era uma mulher cristã muito séria, certo? Ele brigava com a sogra, era uma loucura a vida do cara. Ele se achava o cara, até que ele teve essa doença. E eu fui conversar com ele. Eu falei, tentei argumentar, evangelizar, falei do amor de Cristo, usei todos os argumentos que tinham na minha cabeça para ele pedir misericórdia para Deus. Quando eu olhei para ele e disse, você quer que eu ore por você? Ele olhou para mim e disse assim, não. A minha vida toda eu rejeitei, por que é que eu vou aceitar agora? Ele falou assim para mim. Eu pensei, e agora? Eu não tenho força para argumentar com esse cara. Eu não posso convencer ninguém. Só Deus pode convencer as pessoas. O que eu faço? Eu clamei ao Senhor, sabe aquela oração que você faz assim, né? Rapidinho, né? Eu falei, Jesus, tem misericórdia agora, o que eu faço? Eu não sabia o que fazer. Eu estava até com vergonha ali, eu já não sabia mais o que fazer e o que falar. Eu falei, olha, eu entendo você. Posso te dizer só mais uma coisa? Ele disse, o quê? Eu disse, eu quero que você saiba que Jesus mudou a minha vida. Ele olhou para mim na hora. Me arrepia até hoje de lembrar disso. Isso faz mais de 30 anos. Ele olhou para mim e disse assim, Jesus mudou a sua vida? Eu falei, mudou. Ele disse, então eu quero que você ore por mim. eu não entendia o que estava acontecendo. Eu sabia que era uma ação espiritual. Aí está o milagre, entendeu? O Espírito Santo foi lá, entrou no coração dele, falou com ele. Quando ele diz, eu quero que você ore por mim, algo tinha acontecido em segundos. Em segundos. E naquela hora eu disse então para ele, então ajoelhe. Ele era o cara, lembra que ele era o cara? Eu falei, ajoelhe aqui junto comigo, eu vou orar com você. Ajoelhei com ele, orei por ele, fiz uma oração de confissão, ele repetiu a oração de confissão, ele se entregou a Cristo e os 3 meses de vida sumiram, desapareceram, ele morreu alguns anos atrás. Viveu todo esse tempo pela graça de Deus. Veja como é o ato de coragem para você se aproximar de Cristo. Ele teve que ser quebrado para ele poder se apresentar a Cristo. Mesmo assim, quase que ficou ali escapando, né? Número 3. A fé foi direcionada a Cristo. Não há lugar para sincretismo. Então vamos pensar uma coisa. Quando aquele homem disse, Senhor, se quiseres, podes purificar-me, ele falou com Jesus. Ele não falou com os discípulos, ele não falou com outra pessoa, ele falou com Jesus. Senhor, se quiseres, podes purificar-me. O que a gente aprende disso? Eu vou te explicar uma coisa aqui muito séria. Tem um ditado popular que diz assim, que a pessoa acendeu uma vela para Deus, mas para o diabo. Já viram essa frase, né? Acendeu uma vela para Deus, para o diabo. Ou seja, as pessoas buscam o que tiver na mão quando elas estão em pânico. Se alguém chegar e falar assim, olha, o que você precisa é entrar embaixo de uma cachoeira, o cara vai. Ó, você precisa é fazer esse sacrifício, o cara vai lá e faz. Ó, você precisa tomar banho, o cara vai lá tomar banho, não sei do que. Ó, você precisa... O cara faz qualquer coisa quando ele está em pânico. Não é assim? Deixa eu falar uma coisa para você, para o seu coração. Se você quer a graça de Jesus e a bênção de Jesus, peça para Jesus Cristo e só. Ponto. Não misture as coisas. Por quê, pastor? Mas e se tiver coisa boa por aí? Se tiver coisa boa por aí, então Jesus Cristo mentiu para nós. E se ele mentiu para nós, a Bíblia toda está negada. Como isso não é verdade, e a Bíblia é a palavra de Deus, o erro é nosso. Não tem coisa boa por aí. Essa é a grande questão. Não tem coisa boa por aí. Né? Às vezes você vê uma pessoa que está lá com um colar não sei do que para proteger não sei das quantas, uma pulseira não sei do que, no carro a pessoa põe uma coisa, tem cheiro. Gente, vamos falar a verdade. Tem dó.
falta um pouco da gente parar e falar assim, eu não posso jogar fora a minha intelectualidade por conta dessas coisas. Tem gente que junta cristais, tem gente que junta cores, tem gente que minha casa tem que ser mudada todinha porque veio um cara aqui e falou que essa entrada aqui não tem energia. Não tem energia, vai lá buscar lá na Copel lá que tem energia para você. Tirando a brincadeira, o que eu quero dizer é o seguinte. Quando você busca Cristo, busque a Cristo. Não misture as coisas, não vá atrás de um monte, porque você pode encontrar o que você não quer encontrar. Tá certo? Número 4. Jesus Cristo quebrou todas as regras ao tocar nele. Assim como aquele homem se aproxima de Jesus quebrando todas as regras existentes, Jesus também quebra regras quando ele toca. Porque o homem disse assim, Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. Jesus falou, eu quero. Estendeu a mão e tocou nele. Quando Jesus estende a mão e toca nele, Jesus faz uma coisa que não era permitida, que era tocar num leproso. Por quê? Porque se Jesus toca num leproso, ele, ser humano, se tornaria impuro. Essa era a relação. Por isso que os impuros ficavam à parte, né? Não era só leprosos, tinha uma série de outras regras no Antigo Testamento. Mas Jesus estendeu a mão, Jesus tocou nele. Sabe por que isso mostra para mim? Primeiro, que obviamente Jesus Cristo é Deus. Número 2, que a vida é mais importante que as regras humanas. Mas não está na Bíblia? Está na Bíblia como regras sociais e cerimoniais. Acontece que em Cristo tudo se cumpre. Todas as leis cerimoniais se cumprem na pessoa de Cristo. Por que a gente não mata um cordeirinho de 1 ano, etc? Porque Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu não preciso mais disso. Eu não preciso que um cordeiro venha a ser sacrificado em meu lugar, porque Jesus já morreu em meu lugar. Então Jesus, ele fecha essa situação toda, mostrando que todas as leis cerimoniais são cumpridas na pessoa dele e que aquela pessoa era mais importante que qualquer outra coisa. Eu gosto disso, porque nós, seres humanos, temos a tendência de dar valor para coisas mais do que para pessoas. Nós damos valor. Eu me lembro quando eu era jovem e eu tinha um amigo que tinha lá um carrinho dele lá, eu não me lembro o que era, devia ser um Fusquinha, alguma coisa assim. E ele dizia, no meu carro só entram 4 pessoas, né? O carro podia carregar 5, mas ele diz, no meu carro só dou carona para mais 3, né? Com ele 4, obviamente. E a gente brincava com o cara, etc, etc. Hoje, pensando com maturidade, tudo, o que o cara estava fazendo? Ele estava dizendo assim, olha, o meu carro é mais importante que qualquer pessoa. Se alguém tiver que ir a pé, que vá a pé. Mas o meu carro não pode, porque eu estou preservando o meu carro. Estou preservando o banco, eu estou preservando as molas do meu carro, estou preservando... O meu carro é mais importante que vocês. Vocês não prestam, mas o meu carro presta. É isso que ele fazia. E muita gente faz isso ainda hoje. Tem gente que valoriza mais o trabalho do que a família. Tem gente que valoriza as coisas que compra em detrimento dos filhos que tem, né? E a gente precisa aprender. Jesus Cristo valorizou aquele homem. Aquele homem foi buscar saúde, foi buscar misericórdia, foi buscar a graça do Senhor. Jesus foi e tocou nele. As mãos santas e puras do Senhor Jesus, tocando num homem impuro. E o que acontece? Imediatamente ele se torna puro. Então não era Jesus se tornando impuro, mas era o homem se tornando puro, porque o poder de Cristo emanou dele. Louvado seja Deus. Essa é a grande vitória que aquele homem recebe, a cura completa. E eu quero terminar falando uma coisa interessante. No texto bíblico diz que assim que aquele homem foi curado, diz assim, em seguida, Jesus lhe disse, olhe, não conte isso a ninguém, mas vá mostrar-se ao sacerdote e apresente a oferta que Moisés ordenou para que sirva de testemunho. Você lembra como que eu comecei essa mensagem? Falando do sacerdote. Quem é que atestava que uma pessoa estava impura por uma lepra?
O sacerdote. Quem é que deveria dizer que aquela pessoa agora estava curada? O sacerdote. O que é que Jesus faz? Envia aquele homem para o sacerdote. Aí você vai dizer, mas por que Jesus fez isso? Ele estava dando valor para o sacerdote? Enquanto Jesus estava na terra, ele não havia morrido e nem ressuscitado, todas as regras e as leis valiam e ele seguiu. Ele disse, eu não vim brigar com a lei, eu não vim desobedecer a lei, eu vim cumprir a lei. Naquele momento, o que Jesus estabelece é uma coisa muito bonita, que é o nosso quinto ponto. Cristo manteve o equilíbrio da lei e da ordem. Eu gosto disso, eu gosto de saber que quando Jesus entra na nossa vida, ele estabelece equilíbrio, ordem nos relacionamentos, ordem nas prioridades das escolhas. Jesus Cristo estabelece aquilo que é mais importante. Ele estabelece na nossa vida as novidades maravilhosas espirituais que vão atingindo a família toda. Quando eu me converti, eu era solteiro. Quando eu me encontrei com a Vera, conheci a Vera havia já recebido a Cristo quando ela era criança. A mãe dela evangelizou-a quando ela era criança. Ela já amava o Senhor Jesus. Quando eu me converti e eu encontrei essa menina e eu a amei, eu queria viver com ela e me casar com ela, isso foi uma junção maravilhosa que criou ordem na nossa casa. Tivemos 2 filhos e esses 2 filhos foram criados debaixo de oração, debaixo de princípio espiritual, debaixo de ensinamento das Escrituras Sagradas. Agora os meus filhos têm filhos que estão criando debaixo de oração, debaixo de vida com Deus, debaixo de equilíbrio e ordem. Não tem ruptura, não tem quebra, não tem brigaiada, não é aquela desgraça toda que acontece na vida de tanta gente. Quando Jesus entra na sua vida, ele promove ordem dentro de você. Ele promove o chamado bom testemunho. Olha o que ele disse aqui. Apresente a oferta que Moisés ordenou para que sirva de testemunho. Testemunho para quem? Testemunho para o sacerdote, testemunho para a comunidade, testemunho para todo mundo. Só que o sacerdote iria perguntar, mas como que você foi curado? O que aconteceu com você que você está com a pele limpa? E aquele homem iria dizer, eu fui curado por Jesus Cristo. E mais uma vez, a santa mensagem, né, do bom testemunho da vida com Deus seria propagada e alcançaria muitos corações. Quanta gente até hoje é encontrada por Cristo por conta de milagres que foram acontecendo. Bendito seja o nome do Senhor. Você precisa de um milagre? Sabe onde começa tudo? Começa com as 4 leis espirituais. Você lembra das 4 leis espirituais? As 4 leis espirituais dizem assim, lei número 1, Deus ama você e tem um plano maravilhoso para a sua vida. Deus ama você e tem um plano maravilhoso para a sua vida. Acontece que os seres humanos não conseguem experimentar o amor e o plano de Deus para suas vidas, por quê? Segunda lei, porque são pecadores, porque estão afastados de Deus, lembra? Estão impuros por causa do pecado. E qual é a solução? A solução é a lei número 3, Jesus Cristo é a solução de Deus para o problema do pecado. Jesus Cristo morreu na cruz para que nós pudéssemos ter vida com Ele, para que a gente pudesse fazer como aquele leproso, chegar perto do Senhor e dizer, Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me purificar. E a resposta é sempre sim, o Senhor quer, o Senhor quer, o Senhor quer. E então o que eu preciso fazer? Lei número 4, receba Jesus Cristo como seu Salvador. Quer orar comigo? Diga assim, Senhor meu Deus, em nome de Jesus Cristo, eu me coloco na tua presença, reconhecendo que Jesus Cristo é o Senhor. E eu me apresento como aquele leproso. E eu me apresento na tua presença e digo, Jesus, se tu quiseres, o Senhor pode me purificar. E a resposta do Senhor vai ser sim. Porque é isso que o Senhor veio fazer ao mundo, no mundo. O Senhor veio dar a sua vida por nós, para que todo aquele que no Senhor crer não pereça, mas tenha vida eterna. Em nome de Jesus, eu te recebo. Eu quero andar contigo para sempre e fazer a tua vontade. Quero ser livre. Em nome de Cristo. Amém. E amém. Aquele que criou todas as coisas
faz sinais e maravilhas. É o mesmo Deus que está aqui para me curar. Do manto do meu rei emana vida. Ele é Deus. É preciso crer no Deus da Bíblia, pois Ele é o mesmo Deus e sempre há de ser. Em suas mãos estão os meus milagres, só Ele é Deus. Hoje eu verei milagres e o impossível vai acontecer, pois o Deus do impossível faz o impossível, faz o impossível. Hoje eu verei milagres e o impossível vai acontecer, pois o Deus do impossível faz o impossível, faz o impossível. Aquele que parava sobre as águas é o mesmo Deus que está aqui para transformar. Derrama sobre nós o seu Espírito. Ele é Deus. Jesus morreu na cruz por meus pecados, ressuscitou e vivo para sempre estar. Sou seu herdeiro e canto sua glória. Jesus é Deus. Hoje eu verei milagres e o impossível vai acontecer, pois o Deus do impossível faz o impossível, faz o impossível. Hoje eu verei milagres e o impossível vai acontecer, pois o Deus do impossível faz o impossível, faz o impossível. Hoje eu verei milagres e o impossível vai acontecer, pois o Deus do impossível faz o impossível, faz o impossível. Hoje eu verei milagres e o impossível vai acontecer, pois o Deus do impossível faz, Ele faz, Ele faz o impossível, Ele faz o impossível, pois Ele é o Deus do impossível. E não há nada que Ele não possa fazer, não há nada que Ele não possa fazer, pois Ele é o Deus do impossível, Ele é o Deus do impossível. Hoje eu verei milagres e o impossível vai acontecer, pois o Deus do impossível faz o impossível, faz o impossível. Hoje eu verei milagres e o impossível vai acontecer, pois o Deus do impossível faz o impossível, faz o impossível. Hoje eu verei milagres e o impossível vai acontecer, pois o Deus do impossível faz o impossível, faz o impossível. Hoje eu verei milagres e o impossível vai acontecer,
pois o Deus do impossível faz o impossível.